Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, galera? Vamos retornar abordando o assunto da América Latina no século XX, trazendo um breve panorama da América Latina. Dando continuidade, na aula anterior tratamos sobre a Revolução Mexicana. E na aula de hoje, o nosso foco é a Argentina no século XX, abordando de início o peronismo. A Argentina, no início do século XX, era um país próspero nas primeiras décadas do século XX, rico em trigo, exportador de carne e com subsolo com lençóis petrolíferos, e era dominado por uma oligarquia rural e abria-se lentamente para a classe média e para os industriais. O peso argentino era uma moeda forte e Buenos Aires era um importante centro cultural. Mas veio então a crise de 1929, trazendo efeitos negativos para o país. Ao crash da Bolsa de Valores de Nova York trouxe consequências com a deposição do presidente civil em 1930, o presidente Hipólito, sobrenome difícil de Yrigoyen, que era do partido da União Cívica Radical. Então há um intervencionismo militar no país. E por influência do fascismo e das vitórias do eixo, então assume o poder o grupo de oficiais unidos, que tomaram por assalto o poder em 1943, propondo uma Argentina autoritária, antiliberal e anticomunista. E liderando o grupo de oficiais unidos está a figura do coronel Perón, muito popular, tá? Então ele tinha inclinações para o fascismo, ele era simpatizante. E quando ele assume a Secretaria do Trabalho e do Bem-Estar, tratou de aproximar-se dos sindicatos e apoiar-se neles para chegar ao poder e reformar as suas estruturas. Medidas aprovadas por eles a favor dos trabalhadores o tornaram muito popular. Ele foi também acusado de ser demasiadamente progressista e foi afastado de seu cargo e preso, sendo libertado por uma articulação de Eva Perón, sua esposa, mais conhecida como Evita, e também pela pressão popular. A eleição de Perón em 1945, Perón e uma multidão de 300 mil trabalhadores lançaram seu nome à presidência da Argentina. Foi eleito com mais da metade dos votos. E sua principal base de apoio foi a Confederação Geral dos Trabalhadores, sobre a qual ele e Evita, sua esposa, exerciam grande influência. Perón era um líder carismático, soube articular elementos emocionais em discursos demagógicos e um eficiente
aparelho de propaganda. Era caracterizado por ser paternalista e assistencialista. Seu governo ficou marcado pela distribuição de roupas, alimentos e medicamentos aos carentes. Então dá-se início à evidência uma ideologia chamada o peronismo, uma ideologia que corresponde aos governos de Perón entre 1946 e 1955, entre 1973 e 1974. Então, o peronismo, ideologicamente, era uma variante de fascismo mesclada a práticas populistas. Então, Perón, ele desenvolveu um culto à sua personalidade e também um nacionalismo autárquico, que quer dizer um governo de uma pessoa só, um governo centralizado na pessoa dele. E também estatizou ferrovias e setores considerados estratégicos. E praticou também a má distribuição de renda. Em relação à Guerra Fria, esse conflito ideológico da época entre Estados Unidos e União Soviética, ele se manteve neutro e negativamente manteve fronteiras abertas para os nazistas e também deu abrigo para criminosos de guerra. Evita Perón, a primeira dama, considerada a mãe dos pobres, que coisa, hein? Há uma coincidência aqui, né? Conseguiu estender o direito de voto às mulheres, fazendo que isso aumentasse o eleitorado de seu marido. Logo após a sua reeleição de 1952, Evita Perón faleceu. Sua morte foi um forte golpe para o governo de Perón, às voltas de uma crise econômica e financeira na Argentina, agravada com elevados índices de inflação. Lideranças civis e militares descontentes com Perón manifestaram forte crítica ao seu governo. Então, o presidente renunciou em 1955, exilando-se no Paraguai e posteriormente na Espanha. E mesmo no exílio, Perón controlava os seus partidários, agrupados no movimento nacional justicialista. Passado toda essa situação, já no início da década de 70, tem-se o início de uma ditadura sangrenta na Argentina. Os seus antecedentes começam no governo de Héctor Cámpora, depois de vários governos militares. Esse candidato peronista venceu as eleições de 1973. Pouco tempo depois, Perón, retornando de seu exílio na Espanha, foi recebido por 1 milhão de pessoas na capital argentina. Com a renúncia de Cámpora, o velho líder populista alcançou novamente o poder ainda em 1973, elegendo como vice a sua terceira esposa, Isabelita Perón. No ano seguinte, entretanto, Perón morreu, abrindo caminho para que Isabelita assumisse a presidência do país. Descontente com o governo populista,
os militares deram um golpe de Estado em 1976, iniciando um período de repressão militar. No início da ditadura, essa ditadura sangrenta que houve na Argentina, houve repressão à oposição, armada ou não. O saldo negativo da ditadura da Argentina foram de cerca de 10 mil pessoas executadas pelo governo dos militares. E a ditadura militar na Argentina teve o seu fim no meado dos anos de 1980, deixando o país politicamente, economicamente arruinado.